Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente, mas eu espero que seja bem informativo para vocês que estão assistindo. E já peço para vocês, se esse vídeo ajudar uma de vocês ou for ajudar um parente, um amigo, um familiar, peço que vocês compartilhem como informação, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, né? Então, meninas, hoje eu vim abrir meu coração, conversar com vocês sobre um assunto que eu vinha adiando de falar, porque eu queria sentar aqui com vocês e ter a certeza e não ser uma coisa que fosse dúvida para mim e eu trazer dúvidas para vocês. Então eu queria ter essa certeza, né? Sobre o que eu ia sentar e me abrir com vocês e ajudar uma de vocês. Bom, para quem não sabe, sou mãe de 2 meninos, um de 17, o Enzo, que essa semana, dia 27, agora vai completar 3 anos. E aí, então, vamos, gente. O Enzo, ele foi diagnosticado com TEA. Para quem não sabe o que é TEA, é o transtorno do espectro autista. E ele foi diagnosticado mais ou menos 3 semanas. Já era uma coisa que eu já estava desconfiando já mais ou menos 1 ano e meio. Mas devido à pandemia, a gente estava tendo muita dificuldade de encontrar, essa é a palavra, né? De encontrar uma neuro, tanto no servidor quanto em particular, e que também fosse um preço acessível para nós, né? Porque meu marido é funcionário do estado, só que o servidor praticamente ele tá meio que abandonado. Ele tem atendimento para algumas áreas e outras tá tipo assim, a Deus dará. E assim, sendo que o servidor, os funcionários todos pagam para ser atendido, né? Mas aí não é o caso de hoje. Mas com essa certa dificuldade atrapalhou muito o nosso diagnóstico. E aí, gente, eu vou falar assim bem rapidinho, né, para vocês entenderem que o autismo não é devido à gravidez, o parto, não tem nada disso. E assim, vou relatar bem rapidinho. O Enzo nasceu de 9 meses, certinho. Não vou falar que foi uma gravidez tão tranquila, porque não foi. Na época eu cuidava da minha mãe, que era acamada, e quem cuida de um parente, um familiar acamado, sabe que é uma tarefa bem complicada, bem difícil. E então foi uma gravidez mais ou menos 80%, né? Tranquila, né? Tive alguns perrengues durante, mas aí ok, tudo bem. O parto do Enzo, ele foi de cesárea por opção minha, mas também não tem nada a ver com o autismo. E ele foi uma criança assim que ele nasceu de boa, ele teve um probleminha respiratório bem no comecinho, mas depois já veio pro quarto e vida que se seguiu. Teve um desenvolvimento normal, cresceu, engordou e foi passando sempre pela pediatra, ela olhando. Só que chegou essa pandemia, atrapalhou muita coisa mesmo. E o que eu fui percebendo? Que o Enzo chegou a 1 ano de idade sem falar nada. Ele não falava mamãe, papai, Rian, vovó, Pepeta, Chupeta, nada. Sendo que na infância do Rian, o Rian ele teve um atrasinho de fala, mas eu acho que foi devido um pouco culpa minha de facilitar tudo, mãe de primeira viagem, também tinha minha mãe que facilitava tudo, o Gemerson, mas o Rian ele entrou para creche com 11 meses, né? O Enzo, quando eu queria colocar na creche, aconteceu a pandemia, todo mundo teve que ficar recluso em casa, né? E aí, o que eu fui observando? Chegou 1 ano, ele não falava nada. Eu pensei, gente, deve ser igual o Rian, né? E como só fica nós, eu não podia receber nenhuma criança, nem nada.
isso foi meio assim que me incomodando, mas aí a vida se seguia. Outra coisa que eu fui observando no Enzo é que ele não olhava muito, olho no olho. Ele dá uma olhadinha e já, você tá conversando, olhando, ele começa a desviar o olhar, então ele não tem esse olhar direto, né? Outra coisa que eu também fui observando ao passar dos meses é que naquela época que passava a novela Totalmente é Demais, quem assistiu, né, a reprise foi em 2020, quando ela terminou. O Enzo, ele tinha uma mania de quando a novela começava ou a novela terminava, ele ficava na frente da TV dançando. Se eu tiver algum vídeo, eu mostro aqui pra vocês. Então ele ficava dançando. Até ali eu achava que era normal, gente, ele gosta da abertura da novela, ele gosta da música, só que isso foi se repetindo. Acabava o Jornal Nacional, a mesma coisa, subia as letrinhas, ele aquela alegria, aquela euforia que ele fazia assim, aquelas dancinhas, e eu achava até engraçado, bonitinho, mas mal eu sabia que isso também era um dos sintomas de autismo, né? E aí, nessas dancinhas, ele dançava com a ponta do pé. Dançava, acabava a música, ele voltava ao normal. Outra coisa que também me chamou muito a atenção foi eu chamar o Enzo. Eu, a Sônia, meu marido, o Rian. Enzo, Enzo, ele nem tchum. É como se a gente não estivesse falando com ele, estivesse falando com outra pessoa. Ele nem olhava. O meu marido, ele achava que ele tinha problema de surdez, né? Tava até tentando marcar o otorrino, né? No servidor, como sempre, sem sucesso. Mas o que me chamou a atenção foi que quando passava o desenho dele predileto, ele saía de onde ele estava correndo para assistir. Quando tocava a música que ele era acostumado a ouvir no YouTube, tocava no rádio, ele saía na direção da TV para ver se estava tocando. Não estava, ele ficava procurando. Então isso foi um sinal positivo que ele não é surdo. Então eu fui juntando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas eu não sabia que isso já fazia parte do autismo. Eu não sabia. Mas com esse pouquinho de informação, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu fui juntando. E como curiosa que sou, eu fui no Google, né, que eu acho que todo mundo, né, sente algum sintoma, alguma coisa, vai aonde? Vai no Google a princípio, né? Eu sei que tem muito médico que acha errado, mas o Google, ele é uma ferramenta que ele tá aí para ajudar todo mundo. E aí coloquei no Google, né, atraso de fala, chama, ninguém atende, e aí o que me mostrou foi sintomas, né, características, não vou falar sintomas, mas características do autismo. E aí o que eu fiz? Eu fui assistir um vídeo, eu fui assistir outro vídeo, então eu assisti vídeos de psicólogos, de fonos, pediatras e relatos de pai e mãe, como eu tô fazendo. Da mesma maneira que os relatos me ajudaram, esse relato também eu espero, né, que possa ajudar uma de vocês. Então eu fui assistindo, e assim, como eu já via alguns sinais dele, quando eu fui assistindo os vídeos e os médicos, especialistas, pais, foi relatando, para mim foi um choque, mas ao mesmo tempo não foi, porque eu já estava vendo, eu só não sabia o que era. Então não foi uma coisa que me pegou de surpresa. Parece assim que o Enzo, ele já foi tipo me preparando aos poucos para não ser um choque. Mas da mesma maneira que para mim não foi um choque, eu acho que pro meu marido foi difícil a aceitação dele. Foi difícil a aceitação da Sônia, né? E o Rian também. Eles falavam assim, não, porque você tá procurando coisa onde não tem nada a ver, você não tem que ficar dando ouvido para essas informações. E assim, eles estavam fechados sobre isso. Eu tentando mostrar para eles, enxergo o Enzo dessa maneira, e eles sempre achavam que não, né? Era categóricos. Tanto o Enzo, a Sônia e o Rian. E eu era a única que parecia que eu era a única que estava sendo errada, mas eu estava procurando informação.
Eu sou um tipo de pessoa que eu já quero, já logo saber, eu não gosto de rodeio. O que tem que falar, vamos falar agora, né? E aí parecia que eu estava errada, mas esse atraso, essas dancinhas, essas coisas estava me mostrando. E aí o Enzo, conforme ele ia brincando, ele também tem essa separação de brinquedo. Tem brinquedo que ele gosta mais, outros não. Mas o Enzo, ele não brinca com brinquedos como as outras crianças. O carrinho anda normal, para ele não. Ele pega o carrinho, primeiro que o Enzo nem é muito fã de carrinho. Ele pega, olha e joga. O que chama a atenção do Enzo é brinquedos com cubos, encaixes. Ele gosta muito de dinossauro, então ele separa os dinossauros dele. Ele gosta muito daqueles brinquedinhos, sabe, que você fica... pocket, que você fica apertando, ele gosta muito. Eu fui observando, procurei a pediatra nas clínicas conveniadas do servidor, pediu um monte de exames, né? Só que a gente estava tendo uma dificuldade muito grande no servidor. Devido à pandemia, mais uma dificuldade muito grande. E aí a gente batalhando, aí até que meu marido entrou na ouvidoria, mandou uma carta, acho que de 4 páginas, relatando tudo o que estava acontecendo, tanto o descaso com o servidor, quanto os probleminha que o Enzo estava vindo, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu marcar, né, todos, não todos, mas alguns especialistas. Foi passando pela pediatra dentro do servidor, coisa que a gente já não conseguia mais. Foi passando passamos pela pediatra, passamos pela fono dentro do servidor, pelo otorrino, passamos pelo psiquiatra, e a neuropediatria foi o que a gente não conseguiu passar, era missão impossível. Foi passando em todos, mas todos eram categóricos. O Enzo estuda? Não estuda. Olha, devido à pandemia, eu acho que agora a desculpa que os médicos têm para falar é devido à pandemia, esse atraso de fala, perdeu o convívio social, então eles ficavam muito nessa tecla e eu querendo mais e mais. Por conta própria, eu contratei uma fonoaudióloga aqui no meu bairro e o Enzo, ele foi passando. E aí, a princípio, a fono que atendia ele, a Bia, ela não quis fechar diagnóstico com autismo porque ela queria conhecer o Enzo aos poucos. Então, foi criando aquele vínculo, ele e ela, né? Aquela aproximação, porque o autista é assim, ele não é aquela pessoa que ele já gosta de você de cara. Ele vai aos poucos, né? Então o Enzo, ele foi aos poucos e aí ela foi fazendo as terapias que tinha que ser feita, né? E ela, assim, acho que depois de quase 6 meses, ela colocou num diagnóstico, acho que foi até nenhum dos últimos, que ele tinha muitas chances, né? Pelos exercícios que ela fazia, tudo, né? Tava demonstrando isso. E aí, quando foi em janeiro, agora, mudou a fono, entrou uma nova fono. Essa fono que tá cuidando agora do Enzo, atendendo o Enzo, é a Vanessa. Ela tá terminando o curso de fono, né? Então, no caso, ela tá sendo a estagiária dentro do consultório, né, da fono. Mas a Vanessa, ela tem uma bagagem que outros fonos não têm. A Vanessa também tem um filho com autismo, então ela sabe mais que ninguém como que é você cuidar de uma criança com TEA, o que eles demonstram, o que eles gostam, o que eles não gostam de fazer. Então a Vanessa, ela começou a atender o Enzo e assim, atender muito bem. A princípio ele estranhou, ele se recusava, mas ela, com o jeitinho dela doce, ela sabe como que é, ela tá conquistando o Enzo aos poucos, né? Aí a Vanessa, ela sabe mais do que ninguém, né, como lidar com crianças com TEA, e assim tá sendo o atendimento.
O Enzo, ele já tá fazendo a fono desde o meio do ano passado. Então, eu e a Sônia sempre fazia aquele mesmo caminho de casa. Da minha casa pra fono é coisa de menos de 10 minutos andando. Então, a gente sempre fazia o mesmo caminho, com carrinho, sem carrinho, no colo, andando, o mesmo caminho. Quando foi em dezembro, eu tava gravando um vídeo aqui, eu tava bem apurada. E aí a Sônia, o que que fez? Ela pegou o Enzo e falou, Tânia, vou levar ele pra passear. Eu falei, não, tudo bem. E ele levou ela onde? Ele levou a Sônia no consultório da fono. Quando ela chegou, ela falou, Tânia, você não acredita onde o Enzo me levou. Ele me levou no consultório da Bia, naquele tempo a gente falava consultório da Bia. Eu falei, não acredito. Ela falou, E se seguiu isso durante uns 3, 4 dias. Ele levava ela pra passear, ele levava ela pra passear. Não era ela, ele. E sempre ele batia no consultório da Bia, né? Outra coisa que o Enzo, ele também não aceita é que você mude o trajeto dele. Ele tem esse caminho que ele vai pra fono. Só que eu tenho um outro caminho que é o mais rápido, que não dava pra eu ir de motinha com ele, né, com carrinho, porque tem uma escadaria. Então eu fazia esse caminho quando eu não vou com ele com o carrinho, eu vou nos braços, vou andando. E, gente, o autista, ele não gosta que você mude a rotina dele. Ele é muito assim, rotina extremamente certa. Você muda algo, ele já fica estressado. O Enzo, ele fecha os olhos, ele tampa o rosto, ele não quer saber da nova rotina. Outra coisa que o Enzo também, ele é seletivo com as comidas. O Enzo, ele ficou internado 3 semanas atrás, que vocês acompanharam. O Enzo, ele não aceitava a comida do servidor. Por mais que a nutricionista veio, perguntou o que ele queria comer, eu falei, não adiantou. Primeiro, pelo fato da comida vir toda separada, ele olhava, já não queria. Não tinha como eu misturar. O Enzo, ele gosta da mistura, do arroz, do feijão, da carne moída, a carne moída em detalhe, com cenoura ralada. Tem que ter a cenoura ralada. É uma maneira de eu introduzir legumes na vida dele, mas assim, tem que ser tudo junto e misturado. E aí no servidor ele não queria comer, e o Enzo, ele é muito seletivo. Eu já experimentei dar carne desfiada, ele mastiga, mastiga, gospe. Frango desfiado, mastiga, mastiga, gospe. Frango moído, não come. O que ele aceita? Carne moída. E assim, daquele jeito que eu já mostrei no canal, né? Sequinha, com a cenoura ralada, é desse jeito que ele gosta. Ele ama purê, gosta de feijão, ama feijão. Sempre quando eu vou fazer arroz, tento colocar alguns legumes para ele comer. Então é assim, a gente tem que misturar e ele come de boa. Sobre suco, ele toma qualquer tipo de suco, ele come qualquer tipo de bolacha, ele come fruta. Então ele não é uma criança totalmente seletiva. Ele tem as seleções na parte da mistura, textura. Macarrão ele odiou, ele colocou na boca e cuspiu. Foi até um dia que eu nem tinha comidinha dele e ele não aceitou o macarrão e eu tive que dar danoninho com algo pra ele até eu fazer a comidinha dele. E aí eu falei pra pediatra, a pediatra falou até que ele não era tão seletivo, né? Que tinha outras crianças que era muito difícil de comer. Outra coisa positiva do Enzo é que ele não é aquela criança que ele não se machuca, ele não se bate, ele não é agressivo, ele é calmo. O que eu vejo que ele fica um pouco mais agitado é se caso a gente vai para um shopping, que nem o shopping Interlagos. Para quem é da região sabe que a praça de alimentação é só uma. Então quando você passa, aquele burburinho de pessoas, sabe? Aquela mistura de voz. E aí tem aquele burburinho, né? Na praça de alimentação, o que que acontece? O Enzo, ele começa a tampar o ouvido. Ele não gosta, ele começa a ficar um pouco agitado, né? Não é agitado de querer ficar agressivo, mas a gente percebe que ele tá incomodado com o barulho, com a quantidade
de pessoas e na hora ele entra assim, tipo, em desespero, que ele quer colo, 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 tanto do meu marido quanto do Enzo ou do Rian ou o meu. Ele quer colo e a gente põe ele no colo, ele tampa e esconde o rostinho, né? Que mais? Se chega alguém aqui na minha casa, é uma pessoa que ele nunca viu, ele pega a pessoa pela mão, ele pede colo, então ele tem essa parte boa. Ele é uma criança sociável, apesar da pandemia, deixa a gente muito, cada um na sua casa, mas o Enzo, ele é uma criança sociável. As poucas pessoas que vêm aqui em casa, quando vem, olha, fala, nossa, tem gente que fala, né? Tem gente que fala, ai, mas ele nem parece autista, porque tem gente que não gosta desse jeito, né, de fala. Ai, ele não parece autista, ele parece normal. Da minha parte, gente, eu não me incomodo com isso, né? Eu sei que agora tem esse tal do politicamente correto, você tem que falar todas as coisas bonitinhas, mas no meu caso, eu não ligo quando a pessoa fala, ah, ele nem parece. Porque assim, se não fosse esse atraso de fala, essas coisinhas, o incômodo, eu também acharia que o Enzo não tinha autismo, né? Mas ele tem. O que mais que eu posso relatar sobre ele, gente? Eu tô falando assim mais ou menos tudo que eu vou lembrando, tá, gente? Aí eu e meu marido começamos a batalha para tentar conseguir uma consulta na neuropediatria, tanto no servidor quanto em clínicas conveniadas, sem sucesso, difícil, mas assim, não é nem difícil, é uma missão impossível, um hospital daquele tamanho você não conseguir. E aí a gente foi procurando neuropediatria, né, que é nesse caso, para diagnosticar, porque é esse tipo de médico que vai diagnosticar, não só ele quanto os outros, né? Faz aquela junta toda e fecha o diagnóstico. E aí fui tentando fazer pesquisas de preço, porque a gente sabe que não é uma consulta barata, ela gira em torno de 700, 600, 500, depende muito do médico, depende muito do lugar que você vai levar, né? Tem lugares que é mais caro, outros lugares não. E como meu marido, ele faz Uber, e ele é um Uber que ele acaba sendo comunicativo com os passageiros, que acaba conversando com ele. Ele pegou uma mãe que a criança, a menina, tem TEA, e ela foi conversando com ele. E aí, sobre essa conversa, ela acabou indicando uma clínica em Santo André que faz, né, que tem a neuropediatria, né, e o preço é mais acessível, né. Quando ela falou o preço, eu falei, gente, fechou o preço. Ela deu o telefone, meu marido ligou e aí conseguimos, né, agendar, só que assim, a gente ligou em novembro, foi agendado para 1º de março. Então a gente agendou com 4 meses de antecedência. Aí passamos pela neuropediatria e aí levamos o Enzo. Foi uma consulta mais ou menos de 1 hora. Essa médica, ela é referência nesse lugar que nós levamos. Eu vou colocar o nome aqui do lugar, vou colocar o endereço e na descrição vou colocar preço de tudo, né, para facilitar a vida de vocês. E aí passamos, né, nessa médica que, assim, ela é um amor de pessoa, gostei muito. Então foi eu, meu marido e o Enzo, né. E aí ela vai conversando com os pais, observando a criança, né, os comportamentos, o que eles fazem, deixa de fazer. E aí no final ela fechou o diagnóstico, né, de autismo. Veio o relatório, veio 3 relatórios, um para fono, um para creche, um pra gente. E aí ela fechou o diagnóstico como autismo. Ela não colocou nem leve, nem médio, nem grave. Ela não colocou nada disso. Mas eu assistindo outros vídeos de fono, neuro, o Enzo, ele se encaixa no autismo mediano, que é o médio. Por que o mediano? Porque ele tem um atraso de fala. Ele vai completar 3 anos agora, dia 27,
e o Enzo não fala nada, ele só fica Então uma criança que chega aos 3 anos sem falar nada, ela já é considerada, né, TEA, mas no nível médio. Ele não tá no severo porque ele não se machuca, ele não é agressivo, ele não é agitado, ele não toma remédio, ele dorme tranquilo, então é o mediano, devido ao atraso da fala. Ela indicou 4 tipos de terapias. Olha, peguei aqui o relatório da médica, ó, para vocês verem. O lugar que ele foi se chama Casa da Esperança, fica lá em Santo André. Então lá tem vários especialistas e o preço, gente, o preço é muito bom. Como eu disse, né, tem consultas de neuropediatria que giram em torno de 400, 700, sim, até de R$1.000. E nessa Casa Esperança é mais barato. Eu e o meu marido pagou porque era conveniado com o servidor, mas atende sem convênio nenhum. Conveniado com o servidor, se não me engano, acho que deu 140. Se você não tem nenhum plano de saúde, o preço é 160, que eu achei muito bom. Porém, a fila de espera ela é longa, você espera mais ou menos 4 meses, porque é só uma médica que atende, e o atendimento dela não é aquele atendimento de 5 minutos, é geralmente de 1 hora, então ela já dá logo o diagnóstico. E aí ela passou 4 tipos de terapia para o Enzo fazer. A primeira é psicoterapia comportamental, 5 horas semanais, com 1 hora de duração cada. A outra é TO para integração neurosensorial, 5 horas semanais, com 1 hora de duração. A terceira terapia é fonoterapia, 5 horas semanais, com 1 hora de duração. A quarta terapia é psicomotricidade, 5 horas semanais. Gente, essa também foi uma das partes que mais pegou, porque ela receitou, ela indicou, né, que o Enzo imediatamente fosse, né, começar a fazer essas 4 horas de terapias todo dia. Só que, detalhe, gente, não tem como a gente custear todo esse tratamento. Assim, em média, ficaria em torno de mais ou menos uns R$8.000 ao mês, todas essas terapias, né, pra gente fazer. E não tem condição, nem juntando a minha renda, nem a renda do meu marido, não tem como a gente custear todos esses tratamentos, 4 horas diárias e 5 dias na semana, custear tudo isso. Impossível. O servidor, ele praticamente tá se fechando para certos tratamentos. O servidor, eu acho assim, eu vejo muito o servidor como atendimento para idosos e para quem tem câncer. Para criança, ele é maravilhoso, a parte da pediatria, da internação mas é um hospital tão grande e tá se fechando. Lá não tem fono, não tem neuro, não tem nada. Ai, gente, que mais? Os planos de saúde hoje, eles não querem também custear. Você paga o plano de saúde, mas eles querem que você, pai, você, mãe, custe por fora. O nosso país, infelizmente, ele tá virando as costas pro autista, para quem tem câncer, para quem é idoso. O que eu vejo muito é que o povo brasileiro parece que ele nasceu só para pagar imposto e abaixar a cabeça e aceitar e não reclamar de nada. E aí fica difícil. Como um pai, uma mãe vai custear tudo isso? E aí o Enzo, ele tá fazendo a fono pela Vanessa, que é um preço mais acessível, né? Que a gente tá conseguindo pagar
tranquilamente, como eu disse para ela e já para o meu marido, conforme a gente for desapertando, eu quero colocar ele mais dias com ela, né? Mas assim, é tudo no nosso passo, né? Eu já vi o preço de quanto fica a terapia de aba, é aonde o Enzo faz. Para nós, gente, é caro, porque só a avaliação é 800, não sei se é 850 ou 890. A terapia mensal, né, que é pagar mensal uma vez por semana, fica em torno de 1.150. É dinheiro. Isso porque eu não tô colocando as outras que eu ainda não fui ver preço. Então, o que eu vou tentar, a princípio, é tentar ver se eu consigo esses outros tratamentos em faculdades. Eu moro aqui perto da Unisa, e a Unisa, o campus que eu moro próximo, é o campus que cuida, né? Tem dentista, pediatra, então eu quero ver se lá eu consigo esses outros tratamentos com os estudantes, né? Mais os professores, e ver se eu consigo dar uma qualidade, né, de aprendizado, de vida para o Enzo, porque o autismo é isso, você tem que correr contra o tempo, você tá mexendo com o cérebro e ele tá desenvolvendo. Todo o tempo que o Enzo ele não tá aprendendo com as terapias, isso tá tipo paralisando. Então ele tem que desenvolver, continuar. O tratamento do TEA é isso, é diariamente e sempre ele tem que estar desenvolvendo, ele não pode parar. Se ele para, ele atrasa tudo que ele perdeu. Então a gente vai tentar na Unisa, vamos ver se consegue e vamos ver, né, o que vai ser feito. O Enzo agora ele tá frequentando escola, ele tá já na creche, ele teve uma semana de adaptação. Na segunda semana teve 2 dias que ele teve que sair mais cedo. Um é porque ele não almoçou e estava um pouquinho agitado. O outro é porque ele já estava com coriza e agora ele está em casa, ele não pode voltar enquanto ele não melhorar. E como ele atacou a asma dele, ele está em casa para se recuperar, vai ter que voltar para o servidor e depois que vier o laudo do servidor, ele retorna para a creche. Mas a princípio ele está em adaptação, não está sendo fácil o processo, não está sendo fácil para ele, não está sendo fácil para a gente. Às vezes eu também sinto que acho que está tendo uma certa dificuldade com as professoras, porque as professoras não atendem só ele, que tem autismo, tem ele, tem outro menino e tem mais 2 crianças que são hiperativas, né? Mas às vezes parece que eu vejo uma... Não sei se ele que tá estranhando o novo lugar, é muita criança, ele não tinha, né, esse convívio com tanta criança, são 27 crianças, e aí às vezes ela fala, ai, ele ficou com o ouvido tampado o tempo todo, ele não quer brincar, mas gente, tá mudando a rotina dele. O autista, ele não gosta que muda a rotina dele. E assim, tá mudando pra melhora dele. Mas, a princípio, até ele se acostumar, ele vai estranhar muita coisa, ele vai rejeitar muita coisa. Então a gente tem que trabalhar em conjunto. A família, a escola, a neuro, as professoras. E é isso, gente. Eu não vou me alongar muito. Eu espero, né, que eu possa ter ajudado uma de vocês nesse vídeo. Não é fácil. Você ter um filho com TEA, não é fácil. Você também aprender muito com eles. Eu vejo que o Enzo, ele é uma criança muito inteligente. Muito, muito, muito. Eu vejo que ele é uma criança muito amorosa. Ele tem um amor muito grande pela Sônia. Tanto que eu falo pro Rian, pro meu marido, que quando a Sônia chega,
ele esquece as outras pessoas, é ele, ela e ele, e ela também tem um amor muito grande por ela, e assim, como eu sempre falo, eu sou muito grata por ela, né, por ela ter me ajudado a cuidar da minha mãe, agora ela tá aqui ajudando com o Enzo, e ela assim é uma avó nota 1000 mesmo, e eu vejo muito amor da parte dos dois. Mas não é fácil, gente, não é fácil você ter uma criança com TEA. Os pais e quem tá em volta tem que estar nesse convívio, um ajudando o outro, porque é um aprendizado não só para ele quanto pra gente. E é isso, gente. Eu acho que eu expliquei um pouco, né? Eu não quis fazer segredo, sabe? Não era isso. Não era vergonha, eu não tenho vergonha do Enzo, mas eu queria ter a certeza de eu vir aqui e falar pra vocês essa certeza, não vim com dúvidas, e sim com fatos, sabe? E poder ajudar uma de vocês, né, nesse vídeo. E aí, depois eu posso vir voltando a falar mais coisas do que eu tô observando, o que o Enzo tá fazendo de diferente, e assim, pra vir ajudar uma de vocês, né? Dependendo do vídeo, né? Se ele for positivo pra vocês, eu posso vir a cada 15 dias e relatar o desenvolvimento, eu posso falar mais sobre os sintomas, indicar essa médica que eu vou deixar aqui o contato dela. E assim, a gente pode uma ajudando a outra, né? Porque a internet é isso, não é só vir aqui, dar a cara e mostrar. Não, é uma troca de informação. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam e assim a gente cresce juntas, tá bom, meninas? Eu espero que esse vídeo tenha sido claro para vocês. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou tentar responder todas vocês, tá bom? Se você assistiu até aqui, desde já agradeço muito a presença de vocês, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!